Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 170. Título: Rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo aos Romanos 8:9. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, hoje sobre as perguntas 325 a 329 do Livro dos Espíritos, e vai tratar basicamente da questão dos funerais à luz do Espiritismo. É curioso, né? Estamos gravando esse vídeo aqui no final de outubro e está chegando a época da comemoração de finados, né? O chamado Dia dos Mortos, né? É uma data que existe praticamente em todos os países e é uma data que aqui no Brasil também se reveste de grande relevância, é um feriado nacional. As pessoas visitam os cemitérios, a grande quantidade de pessoas. Então, é interessante que a gente venha discutir esse tema próximo aqui, vocês vão estar assistindo isso aqui próximo do Dia dos Finados, também para provocar algumas reflexões e algumas discussões também. É importante a gente ter em mente, né, que a questão do desencarne é mais do que um fenômeno biológico, um fenômeno espiritual, também é um fenômeno cultural, presente em todas as civilizações, em todos os indivíduos, e a forma como esse fenômeno é tratado também, ele varia de acordo com as civilizações, no rito como isso é tratado, né? A forma, mas de alguma maneira existe uma sacralização da questão da morte, né? Você trata de várias formas. Então, por exemplo, os egípcios, né, colocavam comida no túmulo, tesouros, né, esperando que a pessoa pudesse nascer novamente, usar aqueles objetos, né, lá na visão deles, de vida após a morte. Os ciganos fazem uma grande homenagem, quase uma festa, um morto.
Os orientais, o budismo, fazem coisas mais reservadas. E nós aqui no Brasil, com a nossa profunda tradição do cristianismo, temos a figura, né, do velório, né, você levar o corpo da pessoa que desencarnou para um determinado local, as pessoas ficam lá orando, se despedindo, visitando o corpo. Depois há uma figura do cortejo, em que esse corpo dentro de um caixão é levado até o local do enterro, e lá ele é feito esse enterro colocado lá na cova, na figura do cemitério, e toda uma tradição disso aí de anos que acompanha a nossa sociedade, geralmente acompanhado de figuras religiosas, ou padres, ou pastores, seja no momento do velório, seja no momento do cortejo, seja no momento em que a pessoa está sendo, o corpo está sendo colocado no túmulo e tudo. E da mesma maneira que existe toda essa estrutura, essa tradição também, existem outras associadas, principalmente no cristianismo, em especial no catolicismo, que é a missa de sétimo dia, a missa de um ano, né? Celebrações religiosas que vinculam a data do desencarne. Né? E a gente vai a qualquer cemitério, vai ver lá no túmulo fotos, né? Tem túmulos, e a tradição de túmulos ostentativos não é uma tradição só brasileira, né? Diversos países têm. Né? Lembrem que o Taj Mahal, né? Que é lá na Índia, né? Aquele monumento enorme que é visitado, ele é um túmulo também. Então, existem cemitérios famosos no mundo, né? O Père Lachaise, o cemitério de Londres, com tumbas que são verdadeiras obras de arte. Então, existe essa ideia também. Aqui no Brasil é muito comum uma fotinho, né? É comum também os dizeres, né? Muita gente tem aquela coisa, quando eu morrer, quero que coloquem na minha lápide. Então, existe toda uma estrutura social e cultural vinculada à questão da morte. E nós, como espíritas, principalmente com a questão do desencarne, é uma das questões centrais da discussão espírita, também temos coisas a acrescentar nessa discussão, coisas relevantes a acrescentar nessa discussão, e, curiosamente, somos cobrados também nessa discussão, principalmente pela nossa conduta, né? Não pode externar tristeza. Olha lá, fulano é espírita, está triste porque morreu a pessoa, não pode, tem que ficar firme como uma rocha, né? Esquecemos, né, a nossa dimensão humana, né? Esquecemos as palavras, inclusive, do nosso querido Richard Simonetti, que ele dizia que o Espiritismo ele não nos afasta das provas, mas ele é uma almofadinha. Né? A gente esquece, né, da questão da almofadinha, a gente esquece de que temos uma dimensão e que, por mais que a gente saiba que a pessoa vai continuar do nosso lado, que a vida continua numa realidade, inclusive, objetiva e pragmática, a gente sente também. Isso é natural. E a gente tem que ser paciente, caridoso e fraterno com as pessoas, inclusive os espíritas, e principalmente na questão do desencarne. Mas vamos, né, depois desse pequeno introito, vamos falar um pouquinho sobre como esse tema é trabalhado no Livro dos Espíritos. E eu trouxe 5 tópicos para a gente trabalhar isso. Ele traz perguntas bem interessantes que, passado mais de 150 anos, ainda são relevantes para o dia de hoje. Vou trazer um pouco essa discussão para o dia de hoje também. Então, a primeira coisa que é colocada no Livro dos Espíritos é a questão do lugar que você é enterrado. Qual é a relevância? A França tem uma tradição também de túmulos suntuosos, principalmente de pessoas com uma situação financeira melhor. Né? Isso remete a um certo status também, né, do túmulo, né? Principalmente quando é uma pessoa muito relevante na sociedade. Né? Alguns túmulos são visitados, né? Lá no próprio cemitério Père Lachaise. Muitos de nós espíritas, né, como eu, já visitaram o túmulo de Allan Kardec lá no cemitério em Paris. Mas para o Livro dos Espíritos e para os espíritos da codificação, o lugar do enterro não importa. Não importa se é um lugar suntuoso, se é um lugar simples, isso é irrelevante. Né? O espírito ele vai seguir o seu caminho, ele já não está mais vinculado àquele corpo. Marcos, mas lá no livro do André Luiz diz que o espírito fica ligado àquele corpo, não sei o quê. Tudo bem, mesmo que ele fique ligado àquele corpo, ele não está ligado àquele local, aquilo é irrelevante para ele. Não.
está ligado, e quem trabalha em reunião mediúnica sabe bem disso, ele está ligado às lembranças que ele teve, às situações que ele passou. Aquele local físico não tem importância nenhuma. Ah, mas aí eu posso ter um jazigo da minha família? Olha, isso é uma decisão sua, né? Isso é uma cultura, inclusive, em relação ao fenômeno da morte. Você tem um jazigo familiar, em que você vai enterrando todos os seus familiares ali, na esperança, segundo essa tradição, de que vai manter todos eles juntos. Mas o Espiritismo diz o seguinte, olha, não vai manter eles juntos. Você está mantendo ali os restos mortais deles juntos, não o espírito. O espírito dele seguiu o caminho. Essa que é a diferença do Espiritismo em relação a essa tradição que eu descrevi aqui com algum detalhe que a gente tem em relação aos funerais. Então, os espíritos colocam nas perguntas que a gente está estudando que o desejo de ter um lugar suntuoso não combina com um espírito mais elevado. Isso aí, ter um lugar suntuoso é o desejo de um espírito ainda apegado à matéria. Então, ele vai achar aquilo valorizado como ele acha a casa que ele teve valorizada, os objetos. Ele vai ficar preso àquela discussão, ele vai ficar preso àquilo. Então, na verdade, esses lugares suntuosos é muito mais para o encarnado, é muito mais para o legado da pessoa, para o histórico, né, para a representação dela nessa discussão. Hoje tem se tornado muito popular, né, a opção da cremação. Né? Muita gente cremando pessoas, se tornou mais barato, né, o acesso aos fornos e tudo. E no Espiritismo também é muito comum. E é como se fosse realmente um definitivo do desapego daquele corpo, que aquele corpo sem espírito ele já não tem mais sentido nenhum. Ele realmente é só a matéria sem estar animada pelo espírito. Né? Mas veja bem, né, amigo que nos assiste aqui nessa palestra, isso é importante para você ter um jazigo da família, isso é importante para você ter um túmulo lá bonito. Ok, é a sua necessidade, não adianta, né? Você precisa entender, o que nós estamos apresentando aqui para a sua reflexão, de que o espírito não está mais ali, mas se simbolicamente aquilo para a sua lembrança é importante, a gente tem que respeitar e a gente tem que entender também o seu momento. Um outro ponto que eu queria trazer também é a questão das homenagens pós-morte. Né? O que seriam essas homenagens pós-morte? Né? Grandes eventos de homenagem quando a pessoa morre, né? Quando é um político, alguma pessoa relevante, tem manifestações, quando é um artista tem shows, né? E os espíritos nos falam, no livro dos espíritos, que essas homenagens só atendem à vaidade dos desencarnados e eu complemento também dos encarnados. Isso é mais para o legado, é mais para a imagem. Ele coloca que os espíritos que se ligam a isso é que são espíritos extremamente vaidosos. Pelo contrário, vão ter mais dificuldade de se desligar dessa trajetória terrena que tiveram aqui e vão ter mais dificuldade de se preocupar com a nova vida que eles vão encontrar. Então, o livro dos espíritos é categórico. Né? Os espíritos evoluídos, né, eles só estão preocupados com a consciência deles, com o aprendizado dessa trajetória. E, obviamente, que eles vão ter saudade, vão ter sentimentos pelas pessoas, mas essas homenagens não fazem sentido para eles, eles estão desapegados disso. Né? O livro dos espíritos coloca também, e outras literaturas, que o espírito, muitas vezes, ele assiste ao seu enterro, né? Que isso ocorre, mas em muitas outras vezes também ele está muito perturbado, ele não consegue ter consciência da situação que ele está. A gente às vezes tem uma ideia um pouco errônea, isso tem muito a ver com uma ideia de trazer um céu, um inferno dentro de nós, uma coisa do paradigma católico que existe dentro de nós muito forte, de que o momento da morte vai ser um sofrimento, você vai chegar lá, vai sofrer, né? Essa ideia do umbral reforça isso. E o livro dos espíritos não coloca dessa forma. Né? Você pode até ficar perturbado, confuso, você pode assistir o seu enterro, mas os espíritos não colocam isso dessa forma. Eles colocam, né, que é uma transição, é uma mudança. E a gente vê isso na reunião mediúnica, nos estudos da chamada experiência de quase morte, o estudo das pessoas que falam, que conversam com pessoas que quase desencarnaram e voltaram, também não narram esse tipo de coisa. Né? Então tem que se libertar um pouco dessas visões, né, de céu, de inferno. Não, Allan Kardec escreveu um livro todo sobre essa discussão de céu e inferno, é um livro um pouco popularizado, é verdade, mas ele vem quebrar esse paradigma. O outro ponto interessante é a nossa conduta nos funerais. Né? Não é que existe um código de conduta, mas a gente, à luz do que a gente acredita, a gente pode fazer algumas reflexões sobre o que nos cabe nesses eventos. Né? Em
Primeiro que o Livro dos Espíritos coloca, né, que o enterro ser cheio, né, aquele enterro, quando tem artista, aquele monte de gente, pessoas cantando, aquela coisa toda, ele não necessariamente é bom para o espírito que você estiver assistindo ali, depende dos sentimentos que as pessoas têm. Né? Existe o extremo, né, do ódio quando a pessoa morre, e existe o outro extremo de endeusar a pessoa, de achar que ela não tinha defeito nenhum. Isso tem a ver com o sentimento de perda, como a gente lida com esse sentimento de perda. O importante, o Espiritismo é categórico nisso, é que a gente tenha uma postura mental respeitosa nos velórios. Que a gente respeite a imagem, que a gente passe boas vibrações, bons pensamentos, faça uma prece por aquele espírito que ele pode estar perturbado, ele pode estar precisando, que a gente faça essa interação com ele. Também não é interessante que a gente fique culpabilizando os encarnados e os desencarnados. Ah, ele morreu por sua causa, ah, ele morreu porque ele fumava, ele morreu porque ele bebia. Gente, é a trajetória dele, ele vai, de alguma forma, se confrontar com isso. Não adianta a gente ficar culpabilizando, né, julgando as pessoas. Então é interessante esse tipo de caridade também. E mais do que isso, nós espíritas, respeitarmos o entendimento de outras religiões em relação a como eles entendem o fenômeno da morte, o fenômeno do desencarne, que se manifesta no funeral. Então, se você é espírita, está indo lá, se está tendo um pastor falando, está tendo um padre, está tendo uma missa, eu já vi durante um velório, está tendo qualquer outra coisa, você tem que respeitar, é o entendimento daquela pessoa. Não adianta você ficar lá, olha, mas isso não adianta mais nada, ele já desencarnou, vão embora. Não. Você tem que entender os sentimentos, a forma como essas pessoas lidam com a espiritualidade delas e respeitar. E lembrar que o Espiritismo é um consolador. Quando ele é consolador, principalmente consolador em relação ao fenômeno da morte. Então, se você vê uma pessoa que esteja disposta a ouvir, conversar, relembre ela dessas questões, né, de que a vida é transitória, né, de que todos nós vamos para o país da luz, né, se ela tiver algum entendimento nesse sentido, de que também já viemos do país da luz e que temos sucessivas reencarnações. Essa é a doutrina espírita consoladora, mas com muita caridade, com muita paciência, muita empatia em relação às outras pessoas. O quarto tópico que a gente queria tratar é a relação com a família, do desencarnado com a família pós-morte. Né? O Livro dos Espíritos coloca, né, que os encarnados acompanham a reunião de herdeiros. Eu fico me perguntando por que o Kardec pergunta da reunião de herdeiros, mas isso é óbvio, que a reunião de herdeiros, principalmente quem tem uma situação muito boa, é a obrigação só, é pernada para cá, traição para lá, né? E a gente tem várias histórias no direito, né, do direito das sucessões, de coisas assim assombrosas do que acontece. E aí o Kardec faz essa pergunta, muito sagaz, como sempre, ele fala, os espíritos acompanham a reunião dos herdeiros. Na verdade, muitos espíritos ficam ainda ligados àquela casa, ligados àquelas pessoas, acompanhando aquelas pessoas. Isso fica muito nítido nas reuniões mediúnicas, a gente não consegue que o espírito se desligue daquela realidade que ele passava. Isso é muito complicado para o espírito. Então, tem muito a ver também com a forma com que a gente curte esse luto, que a gente vivencia esse luto, para que a gente também não aprisione esse espírito. Não na lembrança saudável, na lembrança amena, mas naquela lembrança desesperada que caracteriza muitas relações de dependência também. Então, é importante que a gente tenha cuidado com a forma como a gente cultiva essas lembranças. Lembrando, pessoal, que nós somos humanos, né? Somos espíritos imperfeitos, no processo de transição, de evolução, essa coisa toda. E, por fim, pessoal, vamos falar do Dia dos Finados, né? Que é o feriado, que tem essa tradição das visitas, né? E os espíritos também tratam disso de alguma forma, nessas questões, quando eles falam que a visita ao túmulo não é relevante para o desencarnado. Você ir lá no túmulo, botar flor e tal, para o espírito desencarnado é irrelevante. Ele pode estar acompanhando você, não o local do túmulo. Então isso é bem claro no Livro dos Espíritos. Agora, se você tem lá, quer lá botar flor no túmulo, quer ir lá mandar alguém lavar o túmulo, gente, fiquem à vontade. O seu entendimento disso, é como você trata dessa questão, é como você está tratando a sua dor. Mas os espíritos são claros, ele está na sua casa, ele está do seu lado, ele está lhe acompanhando, não necessariamente ele está lá no túmulo. O que está lá no túmulo é o corpo que se foi. Né? E dependendo do tempo passado no cemitério, ele tira aquele material e queima e tudo, e nem o corpo não está mais lá. Né? E é interessante, nesses dias de finado, durante
muitos anos, né, o movimento espírita fez a chamada campanha de esclarecimento da morte. Né? Você vai no cemitério esse dia, você às vezes encontra pessoas do movimento espírita entregando mensagem de consolo sobre a questão da morte, esclarecendo. Já participei várias vezes desse trabalho. E em alguns lugares, como o próprio Jefra também, faziam um evento chamado Tarde da Saudade, que é muito interessante, onde você discute a questão da morte. Esse Dia dos Finados serve para nós, como espíritas, como uma reflexão do momento do desencarne. Né? E um evento como a Tarde da Saudade, ou uma palestra, ou essa palestra que eu estou gravando aqui agora, elas são interessantes para que a gente reflita nesse feriado, né, sobre os que já foram e que também um dia nós iremos, e também sobre os que estão chegando. Né? É o grande fluxo da vida, né? Daquela música do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas, né? Gente que chega, gente que vai. Né? Isso aqui é a grande estação que a gente vive nesse momento. Então é um dia de muita reflexão, um dia de respeito, né? Também de uma lembrança boa, em que a gente reflita não sobre a nossa finitude, porque para o Espiritismo não tem essa finitude, mas sim sobre a nossa transitoriedade, sobre o fato de nós sermos espíritos em evolução, espíritos muito imperfeitos ainda, e que temos uma trajetória aqui na Terra, que em determinado momento ela vai se esgotar, mas nós vamos continuar em outras reencarnações, em outros mundos, com outros desafios. Tá? E fiquem todos com Deus. Um grande abraço.